Deixa eu só aqui arrumar o vídeo e o áudio. Bom, então nós vamos retomar aqui os estudos, né? Nós paramos da última vez, nós paramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no 16º capítulo, né? Nós estávamos lendo e estudando sobre que não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós fizemos a leitura, né? Até o 13º item, que é já isso, que já é das instruções dos Espíritos, né? E aí a gente vai começar a fazer agora o estudo a partir do 14º item. É sempre muito importante, né, agora, principalmente que a gente ficou um tempo sem falar aqui sobre esse capítulo, né, mas é bom a gente relembrar que nós estamos estudando a questão aqui que Kardec trouxe para nós, né, para a nossa reflexão, sobre que não se pode servir a Deus e a Mamon, no sentido assim de que nós não podemos viver a nossa vida só no materialismo, né? Não há como. Ou mesmo como ele coloca aqui, servindo ao materialismo e aos propósitos divinos, né? Porque cedo ou tarde a gente vai acabar privilegiando um em detrimento do outro, né? Um vai ficar com menos atenção, né? E a gente vai acabar direcionando mais atenção a um ao outro, né? Como ele coloca aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Então nós aqui refletindo sobre a questão, por exemplo, de Deus, né? Se nós nos dedicarmos aqui, dedicarmos a nossa vida, né, o nosso propósito aqui nesta encarnação ao materialismo, mais do que a Deus, certamente que nós vamos acabar desprezando um, odiando um, amando o outro e afeiçoando, né? Ou dando mais atenção ao outro. E é assim que acontece. Quando a gente se dedica ao materialismo, a essa busca muitas vezes desenfreada em apenas ter e conseguir e ter mais poder aquisitivo para poder ter mais, nós acabamos nos afastando de Deus para nos concentrarmos nessa busca do material, né? E muitas vezes, quando a gente não consegue, a gente acaba culpando a Deus, a gente acaba jogando assim que Deus não quer, que Deus não está permitindo, que Deus não está me ajudando, né? E tudo que eu faço, e muitas vezes até a caridade que a pessoa faz, ela faz no sentido da troca, né? Ela quer prosperar, por isso ela faz a caridade. E aí então que ela critica ou ela se desfaz, né, ou ela julga e condena achando que é uma ação divina, né? Isso nos remete também ao entendimento do tempo passado, né? A gente fala ali de Moisés e até antes de Moisés, da época dos sacrifícios, das oferendas, né? Que era justamente no mesmo propósito. Nós estamos dedicados ao materialismo, a prosperar, a manter os reinados, a manter a realeza, e a gente faz as oferendas, ou entre aspas, a caridade, né? Fazia-se naquele tempo, justamente esperando isso de Deus, né? E quando não conseguia, sempre se colocava que Deus estava irado, que Deus estava bravo, enfim. A questão aqui do nosso entendimento, qual que é? Não se pode servir a Mamon e servir a Deus. As duas coisas, não dá. Nós só precisamos entender que o materialismo, né, o dinheiro e tudo mais, são importantes para a gente aplicar às obras divinas, à caridade, ao auxílio. E nós acabamos também sendo beneficiados, né, nessa busca, nesse caminho, através do conhecimento, né, através mesmo do conhecimento que a gente aplica nessa busca. E aí ele vai falando aqui para a gente, citando vários exemplos, né, a salvação dos ricos, a dificuldade de quem é rico, né, ou daqueles que têm grandes fortunas, e entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles estão muito apegados à matéria, eles têm muito a perder. É diferente daquele que realmente não tem nada, que está na miséria, se torna mais fácil se apegar a Deus e seguir a Deus, né? Porque, entre aspas, é a única coisa que ele tem, não que seja pouco, né?
mas é a única coisa que ele tem. Já para o rico se desapegar dos bens terrestres, utilizá-lo como auxílio na caridade aos irmãos, né, viver com pouco, é muito difícil. Por isso que Jesus falava que era mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, né, do que o rico ganhar o reino de Deus. E só fazendo aqui um parêntese, essa questão do camelo, eu acho que teve uma palestra do Haroldo que ele explica sobre isso, né, porque a palavra que define, né, que dá significado a camelo é a mesma que se utiliza para corda, tá? Corda, aquela corda grossa mesmo, feita com trançados, né? Então, quando se fala do camelo, na verdade está se referindo à corda, né? Não que a figura de linguagem não seja também, não ganhe o mesmo sentido, vamos dizer assim, né? Um camelo passar pelo buraco da agulha, ou uma corda passar pelo buraco de uma agulha, é, mostra ali numa figura de linguagem a mesma dificuldade ou a mesma impossibilidade, tá? Mas é mais para a gente entender que Jesus estava falando nesse sentido, tá? Bom, aí a gente foi lendo e falando sobre a questão de Zaqueu como a transformação que já estava pronta para eclodir, vamos colocar assim, né? Já estava naquela ebulição e Jesus já sabia e simplesmente dá vazão a isso, né? Indo à casa de Zaqueu, e Zaqueu se transforma e realmente ele já estava arrependido e ele busca a reparação dos erros, né? A parábola dos talentos, a gente falou como é importante que todos nós saibamos que temos os nossos talentos e que nós devemos utilizá-los em prol dos nossos irmãos e não escondê-los, né? Enfim, é mais para a gente relembrar, né, o que realmente se trata esse capítulo, tá? Que nós estamos aqui na matéria, precisamos dela, né, por isso que a gente reencarna, mas que a gente não pode se apegar à matéria ou a gente não pode buscar viver a vida material. Porque algumas pessoas falam assim, mas eu estou na matéria, eu tenho que viver na matéria, senão não faz sentido, por que que eu estou na matéria? Então, eu viveria então no plano espiritual e não reencarnaria. E não é isso, na verdade é que a gente realmente se utilizar da matéria para a nossa evolução, entender que a matéria ela só tem essa serventia, que a gente não deve sobrepor o amor, o respeito, né, às coisas divinas mais do que a gente faz. Então vamos lá, aí vamos entrar justamente nesse subitem aqui que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos, tá? Então eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui um pedacinho, é um capítulo, é um item mais extenso, e qualquer coisa a gente vai revezando um pouquinho, tá bom? Então só um minutinho, peraí. Então vamos lá. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Peraí, meio que travou a página. Isso. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula, sem mancha, né? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna e experimente uma satisfação, de resto, bem justa. Mas, desta satisfação muito natural e que Deus aprova,
Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há distância, tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, aqui ele já vai falando para a gente essa questão de como às vezes é difícil, né, para todos, mas em especial para aqueles que detêm certa fortuna, né, que detêm certa riqueza. Então, ele vem trazer aqui uma experiência dele, tá? O óbolo dele, para nos ajudar então a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento que a gente está entrando. Então ele fala assim que a gente não, que a gente deve uns aos outros, encarnados e desencarnados, tá? Nós estamos juntos, cada um com o seu quinhão, né? Então ele fala assim, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Então, ou seja, a regeneração só vai ser possível com a integração, com a união dessas duas forças, dos encarnados e desencarnados, né? Então, nós precisamos uns dos outros. E aí ele continua que o nosso amor aos bens terrestres, esse amor é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento, é o que mais nos impede no nosso adiantamento, né? É o que mais causa, assim, impedimentos, são empecilhos realmente. Porque por esse apego à posse, a gente acaba suprimindo as faculdades afetivas. E essas faculdades afetivas a gente transporta para todas as coisas materiais. Ou seja, ao invés da gente ter esses transportes, ao invés da gente ter esses sentimentos pelas pessoas, a gente acaba tendo pelas coisas. Então, eu protejo a coisa, eu amo a coisa, eu dou valor à coisa. Mas eu não protejo meu irmão, eu não dou valor a meu irmão, né? Então, assim, eu valorizo, é só um exemplo, tá, gente? Mas assim, por exemplo, eu valorizo o meu carro de 180 mil, mas eu não valorizo aquele irmão que está caído na sarjeta. Eu não dou o mesmo valor. Eu preciso que o meu carro de 180 mil esteja coberto para que não pegue sol, não pegue chuva, porque é um bem de 180 mil. Mas eu Uhum. não me preocupo se o meu irmão, essa noite, vai dormir ao relento, se ele vai dormir debaixo de chuva e se amanhã ele vai estar debaixo do sol. Então, veja, o nosso apego aos bens terrestres impede o nosso adiantamento. Por quê? Porque ao invés da gente estar exercitando a verdadeira caridade, aprendendo a amar incondicionalmente, nós estamos transportando esses sentimentos, esses valores às coisas materiais. Por quê? Pelo apego à posse. E aí ele fala: sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula, né? Sem nenhuma mancha, sem nenhum peso. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Então, a pergunta é essa: quando a gente está satisfeito nessa questão financeira, né? Quando a gente fala assim, ó, não, tá tudo certo, minha despensa tá cheia, não tenho muito dinheiro, mas eu tenho um dinheirinho no banco, esse mês eu fechei no verde, tá tudo legalzinho. No fundo, quando a gente chega a essa conclusão e reflete sobre isso, será que não fica muito ou pouco desse vazio, como se a gente estivesse faltando alguma coisa, como se ainda faltasse algo? Então ele fala, no fundo desses cestos de flores não há sempre um réptil escondido, quer dizer, no meio desse mar de rosas, não tem sempre alguma coisa errada? Não tem alguma coisa ali escondida que não é somente flores? Ele fala que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, né? Isso é bem justo. Mas dessa satisfação, que é muito natural e que inclusive Deus aprova, como ele coloca aqui, né? Há um apego, né? Que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância, né? E toda a distância, quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. A questão que aqui a gente fala é que muitas vezes, quando se tem muito, se tem muita dificuldade
né, em realizar os impulsos do coração. Quando vai ajudar alguém, né, se acaba encontrando alguma desculpa, criando alguma dificuldade, criando alguma cena para que você não ajude e que você saia como certo disso. É isso que ele está falando. Então, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E aí ele continua: que a fortuna venha de vossa família, né, ou que ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, que é o quê? É que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo, que a morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois então o quê? Depositários, fiéis depositários, né? E não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Olha aí que ele está falando para a gente. Além de que a gente entenda, né, que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus, que todos os bens materiais, ainda que advenham do nosso esforço, do nosso trabalho, esses bens materiais pertencem a Deus e cedo ou tarde vão retornar a Ele. Inclusive o nosso corpo também ele é um empréstimo e que nós devemos prestar contas, vamos prestar contas depois, né? Do que fizemos com esse corpo, do que fizemos com essa oportunidade da encarnação, tudo isso nós vamos prestar contas a Deus, né? Então nós não somos proprietários de nada disso. Então, Deus vos emprestou e deveis restituir, e ele vos empresta com a condição que pelo menos o supérfluo. Então ele fala, ele entende assim que na verdade a gente deveria transformar tudo que nos é dado em bênção, né, para o nosso próximo. Tá, isso nem sempre a gente consegue fazer, né, em 100%. No entanto, ele diz que Deus espera que pelo menos o supérfluo, né, aquilo que já atendeu ao nosso mínimo ali, o que já atendeu aquilo que era necessário, aquilo que sobrar, aquilo que estiver a mais, a gente pelo menos esse a mais reverta ao próximo. E será que algumas pessoas, né, ou que a grande maioria faz, né? É isso que ele está falando aqui para gente. Aí ele continua: um dos vossos amigos vos empresta uma soma, um dinheiro, tá? Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, né? E lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, olha aí. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, né, na sua vez, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. Então, esse deveria ser o pensamento, né? É o mesmo. Por exemplo, se eu tenho algum dinheiro, ainda que seja fruto do meu trabalho, do meu esforço, poderia não ter vindo, concorda? Quantas vezes a gente se dedica a muito trabalho, muito esforço, buscando uma promoção, buscando uma melhor qualidade de vida no trabalho, tudo, e às vezes não acontece. Então, aconteceu, Deus é quem está enviando. Isso é absoluto, tá? Deus está enviando. No entanto, o que que Deus pede para que a gente faça? Para que a gente reverta esse auxílio, isso que nós estamos recebendo, para que a gente reverta em prol das pessoas que precisam. E não falo só das pessoas que estão nas ruas, não, tá? Que são também necessitados, também carentes, né? Mas, às vezes, também da nossa família. Às vezes um irmão, um tio, um primo, um amigo, né? Que às vezes é muito difícil, já aprontou muito, já fez muitas coisas erradas, mas se realmente houver a necessidade de ajudar, com o básico, nós devemos ajudar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de ajudar porque falam assim: ah, mas
a culpa é dele. Se ele está passando fome e necessidade, é porque ele foi imprevidente, porque eu já emprestei dinheiro, porque eu já arrumei emprego, eu já fiz tudo para ele, agora ele está lá sem um saco de arroz, um saco de feijão, ele que tem que se virar. Entendam? É esse o necessário que, às vezes, a gente não pode deixar de reverter em auxílio aos nossos familiares e amigos. E ele continua falando lá para a gente. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão como depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara, né? E que, nesse momento, reveste-se para vós com a toga de juiz. O que ele está falando para a gente? Olha, Deus coloca uma fortuna, coloca uma grande soma. E isso acaba excitando o vosso coração, né, em ardentes e loucas cobiças. E aí você quer comprar aquilo, quer fazer aquilo, quer gastar naquilo outro e tudo mais, né? Só que a gente esquece que cedo ou tarde o dono desse dinheiro, né, ou aquele que nos emprestou esse dinheiro, essa riqueza, virá cobrar. Cobrar no sentido, não, não me devolve aí o que eu te dei. Não. Cobrar no sentido, o que fizeste com aquilo que eu vos confiei, né? Com essa riqueza que eu deixei em Exatamente. suas mãos, o que que você fez, né? E ele fala isso para a gente aqui, que a gente esquece, a gente acaba não pensando tanto que cedo ou tarde a morte, inflexível, inexorável, ela vem rasgar o véu sob o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas. Então, muitas vezes, esse véu, que é o que a gente acha que não existe o amanhã, né? Que você vai ficar vivo o resto da vida aqui na Terra, que você nunca vai desencarnar, então você vive todos os dias aproveitando, né? E se esquece, se esconde ali, achando que nunca vai chegar esse momento. E aí, quando a morte chega, né? Aí nesse momento você vai ter que então prestar contas ao amigo que vos ajudara, né? Aquele amigo que te deu essa riqueza, essa fortuna. Então, gente, a questão aqui é porque quando a gente fala fortuna, a gente às vezes só pensa assim, naquela riqueza de pessoas com milhões, com bilhões, né, e tudo mais. Sim, essas são as grandes riquezas. No entanto, a riqueza em si, ela não, nem sempre ela é essa abundância toda. Por exemplo, nós estamos aqui com saúde, tendo a oportunidade de estudar, temos um teto, temos uma renda, né? A gente ou tem aposentadoria, ou tem um trabalho, ou tem, enfim, tem uma fonte de renda. Isso já é ser rico. Porque se a gente pensar na miséria mesmo, puxa vida, você não ter um emprego, você não ter um teto, ou às vezes você tem um emprego, mas não tem um teto, né? Então, como é que vive dessa forma? Agora, se você tem tudo isso, você tem um lugar para você descansar, um lugar para você tomar um banho, você tem alimentação, você tem saúde, você tem inteligência para você trabalhar, para você executar as tarefas, isso já é riqueza. Porque se a gente pensar, quantos dos nossos irmãos não têm isso? Ou perderam isso? Ou vieram sem, né? Então, se nós temos isso, nós já somos considerados ricos, já temos contas a prestar, né? E mesmo quando a gente fala aqui, por exemplo, tudo bem, eu não sou rico, eu não tenho milhares, não tenho milhões, mas você tem algum supérfluo? Você tem alguma coisa que te sobra, ainda que pouco, mas que seja muito para outro que não tem nada?
Então, aí já é o supérfluo e você já tem como doar ou entregar esse supérfluo a alguém. E se você não faz, você vai precisar prestar contas. É por isso que às vezes a gente fala, por exemplo, das doações de bens materiais que às vezes a gente tem em casa, né? Às vezes a gente tem lá 10 pares de sapatos. A gente só usa 3 durante o ano inteiro. Então, a gente tem os outros 6 lá é, que é só para uma ocasião que às vezes aconteceu uma vez só e a gente fica guardando aquilo. Ou às vezes roupa que a gente não utiliza, mas que às vezes a gente tem algum apego. Fala assim, eu gosto tanto dessa camisa, mas eu nem uso mais, mas eu gosto. Enfim, isso para muitas das coisas, isso é supérfluo. Porque se a gente parar para imaginar, e se eu for embora amanhã? O que que vai me ter me servido isso daí? De nada. Então, para que que eu estou guardando se nem meu é? Eu não vou nem poder levar. Então, esse é o pensamento, é isso que ele está falando. Serve para quem tem milhões e bilhões, mas serve para nós que também temos pouco, mas que também temos o supérfluo. Também nos encaixamos nesse pensamento, tá? Vai chegar o momento em que a morte vai nos chegar e o juiz não será Deus, né? Deus não vai aqui se colocar na nossa frente com a toga de juiz, nada disso. Será a nossa consciência. A gente vai estar de frente com a nossa consciência, que vai dizer, que vai nos mostrar as possibilidades que tínhamos, né? E quantas dessas possibilidades nós aproveitamos. Então você fala assim, puxa vida, eu antes de encarnar pensava tanto na caridade, queria tanto vir aqui para que eu pudesse doar as minhas coisas, para que eu tivesse o mínimo possível, para que eu vivesse só com aquilo que é necessário, e terminei a minha vida novamente assim, com um closet cheio de roupas, com uma garagem cheia de caixas e bugigangas, e pior de tudo, tudo isso que eu tinha que era de uma certa importância para mim. Agora, a minha família vai ter que se desfazer desses bens, terá mais um trabalho, né? Terá que abrir tudo aquilo, separar e doar. Olha só como que são as coisas. Isso é para a gente refletir, gente, porque de fato nós não somos daqui, é só passagem, né? É difícil realmente. Eu sei que para todos nós a matéria, independente qual for, ela tem às vezes um significado, mas essa é a nossa luta. Não precisamos aqui ficar tristes, falar assim, meu Deus, como eu sou tão apegado, como isso. Não é isso. A questão aqui é que a gente reflita sobre esses sentimentos para que a gente possa ir trabalhando e mudar, tá? Bom, aí ele continua. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, né? Que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, né? Ou generosidade, o que é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de Hum. família, por exemplo, né? Ele se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso diz ele, esse pai de família. Ah, é para deixar aos meus filhos o máximo de bens possível e evitar-lhes que caiam na miséria, né? É muito justo e paternal, convenho, diz aqui o Espírito. E não se pode censurá-lo por isso. É um amor, né? É um pai ali demonstrando preocupação com o filho. Por isso, né? Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Será que é esse pensamento nos filhos e nessa previdência para os filhos, será esse o único móvel do pensamento dele? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrestres? Então, quer dizer, será que ele não está amontoando e juntando tudo isso para ele mesmo? E aí ele disfarça, né? Coloca essa figura de que não, eu como pai, eu tenho que pensar nos meus filhos e é só por eles e tal que eu estou guardando e amontoando todo esse dinheiro. Estou deixando de fazer a caridade para que sobre mais para os meus filhos, para que no futuro, quando eu não estiver mais aqui, eles tenham como se cuidar e como continuar. Então ele fala assim: entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel,
É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Então veja, olha aí, mais uma vez, né? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, né? Quer dizer, então eu, para garantir a subsistência, né, a qualidade de vida para os meus filhos, eu deixo de ajudar outros irmãos, para que sobre mais para os meus filhos? Será que isso está certo? Ainda que eu esteja fazendo, amontoando e guardando esse dinheiro para os meus filhos, mas unicamente para os meus filhos, está correto deixar de ajudar outros irmãos só para ajudar os meus filhos? Será que isso está correto? E ele continua: quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer os seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso, aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmo. Então veja, para um pai que está guardando, você acha que tirar um pouco, ou utilizar um pouco desse supérfluo, daquilo que sobra, daquilo que você está amontoando para os seus filhos, e tirar um pouco disso e dar para outros irmãos, isso vai fazer com que os seus filhos fiquem na miséria? Será que tirar um pouquinho vai fazer tanta diferença assim para eles? Não vai, né? É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Outra coisa, é, quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria. Aqui, ó. Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer os seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Quer dizer, além de você estar fazendo errado, você está ensinando o errado. Então você está ensinando eles a serem egoístas como você. Eles vão deixar de ajudar e praticar a caridade porque você está ensinando que se deve guardar e amontoar para as próximas Uhum. gerações. Então, olha o erro que é. Então, às vezes, naquele sentimento de paternidade, de maternidade, de cuidar dos seus filhos, você deixa de ajudar o próximo para ajudar somente aos seus filhos. E aquilo que você amontoa em grande quantidade, você nem mesmo o supérfluo você tira para ajudar ao próximo, com medo de que seus filhos não tenham ou caiam na miséria. Ora, será que tirando o supérfluo, aquilo que está excedente, vai deixá-los na miséria? Não vai, né? E mais ainda, fazendo isso, você sufoca neles, no coração deles, esse amor ao próximo, né? Então, pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso, aumentar a afeição de vossos filhos por vós, é verdade. Então você cai no grande erro, achando que fazendo dessa forma os seus filhos vão amar você mais ainda, né? Com essa questão do respeito, a consideração, nossa, meu pai trabalhou a vida inteira para guardar esse dinheiro para mim, e você acha que ele vai amar mais você por causa disso? Eles ensinando a ser egoístas como egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Então, aí ele continua: quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto amontoou bens, vós o ouvis, né? Frequentemente, essas pessoas dizem o quê? Quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo os seus meios, e terá mais méritos do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, este mesmo homem, que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros. Por quê? Porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-la nos outros. Entende? Então, aquele que nasceu na opulência e tem grande dificuldade em doar os seus bens, é, entre aspas, compreensível, né? Mas aquele que já esteve na miséria, aquele que já viveu a fome e essas dificuldades,
e agora, com o suor do seu emprego, né, o suor do seu trabalho ali, através do seu emprego, consegue amontoar os bens, se ele deixa de ajudar o próximo, né, se ele passa a ser egoísta e duro para com os pobres, ele é mais culpado que os outros, né, porque ele já viveu naquela situação. Então, olha aí, isso serve para gente também, né? Eu sei que aqui tem muitas pessoas que muitas vezes, se não tiveram a infância difícil, né, os pais a tiveram, né? É muito comum, porque o tempo dos nossos pais era um tempo muito difícil, né? As cidades a quantidade de cidades eram menores, as oportunidades eram menores, então tudo era mais roça. Então era muito difícil viver da roça, né? Você ter que plantar, colher, e aí você vende por preço de banana, e às vezes você tem que trocar por coisas que você não tem. Enfim, é muito difícil. E aí, quando você melhora de vida, ou quando os seus pais tiveram essa dificuldade e você não, ou você só viveu isso na infância e agora, depois de adulto, não, e você não reconhece, você não é, se prontifica, ou se você ali não tenta auxiliar e diminuir a dor do outro, dessa miséria, da questão da fome, você é muito mais culpado, porque você conhece essa dor. E aí, ao invés de você aliviá-la, você se faz, às vezes, indiferente a ela, né? Aí, agora eu vou pedir o seguinte, minha voz já está um pouquinho meio rouca, vou pedir, quem gostaria de ler aqui o próximo parágrafo, por favor? Posso ler? Ellen, por favor, então ali, ó, esbanjar a fortuna. Não, mentira, desculpa. É o Infelizmente. anterior, infelizmente, isso, correto, Uhum. por favor. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de suas habilidades, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faço o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Travou? Acho que travou. e os confiscarem seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus vô-lo retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele: Senhor, vós mas havíeis dado, vós mas havíeis tirado. Que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tem dado e tirado. Pode vos restituir. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua
perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Então, olha aí, né? Para a gente é, refletir, né, sobre isso que esse Espírito está nos dizendo, né? Há sempre no homem de posses, né, um sentimento tão forte que o apega à fortuna. E que sentimento é esse? É um dos sentimentos, né, que é a grande chaga aí da humanidade, da nossa, né, que é o orgulho. É aquilo de você achar que você é importante, de que você é realmente algo acima das outras pessoas, né? E aí, no caso, a posse de bens, a posse de bens materiais, acaba fazendo isso com você, né? Porque, querendo ou não, você acaba sendo diferenciado de outras pessoas ou das demais. Uma pessoa, por exemplo, que tem bilhões, né, em imóveis e tudo mais, ela acaba se achando realmente que é alguma coisa muito importante porque ela tem algo que outras pessoas não têm, né? Então, não é raro ver o felizardo, né? Ele atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, né? E aí, em lugar de vir ajudá-lo, acaba por dizer: Ah, faça o que eu fiz, né? Estude, faça faculdade, invista aí, não sei o quê, eu fiz assim, porque quando eu tinha a idade, não sei o qual, aquelas coisas, né? Então, ao invés de ajudar, né, ao invés de ajudar, conta essas histórias, né, atordoa aquele que pede a assistência a ele, né? E ele fala assim, ó, segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, né? Só ele cabe todo o mérito. O seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Olha aí. Ele não compreende que em toda a sua inteligência e sua habilidade, não, desculpa, ele coloca uma venda nos olhos que lhe tapa os ouvidos. Não compreende que em toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra, né? Uhum. E, inclusive, isso tudo só existe porque Deus assim permitiu. E ele não consegue enxergar isso, né? Ele sempre acha que tudo foi fruto do trabalho dele, que ele é o único responsável por ele ter conseguido aí obter êxito na vida, nos negócios e tudo mais, né? Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos também, né, gente? Isso daí também é uma coisa que a gente tem que refletir. As pessoas dizem que são assim, eu sou, não me apego ao dinheiro, eu gasto mesmo, eu vou no restaurante, eu não me importo se custa 500, se é R$ 1.000, eu pago mesmo, porque dinheiro para mim não é nada, dinheiro não representa nada, é tudo mais. Isso daí não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas ela é frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias, né, para satisfazer uma fantasia, esse mesmo não daria uma moeda para prestar um serviço. Então, muitas vezes, está disfarçado aí esse desapego material nessa questão de imprevidência e negligência. E não se pode negligenciar, né, ou ser imprevidente com aquilo que lhe foi confiado. Lembra que a gente leu lá sobre a parábola dos talentos? Não adianta você receber um talento, né, aquela moeda, e esconder debaixo da terra para que você possa depois devolver. E isso daí não é ser previdente, é ser negligente. Você poderia ter feito como os outros, poderiam ter multiplicado essas moedas. Ou mesmo, como ele fala assim, ó, você poderia pelo menos ter dado aos bancos, né, ter depositado lá para render pelo menos alguma coisa. Então, muitas vezes está disfarçado nesse falso desapego aos bens terrenos o próprio orgulho, né, ou o próprio egoísmo.
E aí ele fala: o desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, sem saber servir-se dela para os outros e não só para si, né? E não sacrificar por ela os interesses da vida futura, e perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus, vou-la retirar. Então aí, você saber cuidar da verdadeira fortuna não quer dizer que você não possa utilizar essa fortuna para você, né? Mas que você não faça somente isso, que você não utilize isso somente para satisfazer as suas necessidades, né? Mas que você também deve servir dela para os outros, tá? E não só para si. E aí ele coloca um outro detalhe que é muito importante. Isso sim está diretamente ligado ao Uhum. desapego dos bens terrestres. Ó, perdê-la, né? Ou seja, perder essa fortuna sem murmurar, se apraz a Deus, vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jó, né? A gente lembra aqui de Jó, né? Está escrito Job aqui, mas é Jó, tá? Dizei como ele, Senhor, vós me havíeis dado, vós me haveis tirado. Que seja feita a vossa vontade. Ou seja, se Deus, se for o Senhor que me deu, e se o Senhor me tirou, seja feita a vossa vontade. Esse é o entendimento, né? Então, se a gente vier a perder essa fortuna, que a gente tenha esse entendimento, sem murmurar, né? Lembrando aqui mesmo da passagem lá da história de Jó, que inclusive foi tema de uma da palestra desse mês, né? Da Eliana, se eu não me Uhum. engano. Sim, foi. Então, se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jó. Eis o verdadeiro desapego, é você deixar ir, entendendo que se veio é porque Deus quis, e se está indo embora também é pela vontade de Deus. Sede submissos primeiro, tende fé naquele que vos, tendo dado e tirado, pode vos restituir. Nada impede, né? Se Deus te deu e tirou, ele pode também restituir. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero, né? Que paralisam as vossas forças. E não olvideis jamais, né? Não esqueças jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova, coloca a ele sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a vos desapegar destes últimos, né? Ou seja, desapegar dos bens terrestres. O pouco valor que a gente atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. Se você não dá muito valor ao carro, ou você não dá esse valor extremo ao carro, se você perdê-lo, você não vai sentir tanto quanto se você, aquela pessoa, sabe, que valoriza tanto o bem, que está todo dia lá alisando, limpando, tirando foto, faz aquela coisa, sabe? É tão apegado que se ele perder de alguma forma aquele bem, ele vai sentir muito, né? Para ele vai ser muito difícil mesmo. Então, quanto menos valor a gente der aos itens, né, aos bens materiais, mais fácil vai ser para a gente lidar com a perda quando ela vier, se ela vier, ou mesmo ainda que essa perda ocorra com a morte do corpo físico. Tem muita gente que tem dificuldade. Peraí, só arrumar o áudio aqui. Desculpa. Então, tem muita gente que tem Uhum. dificuldade, às vezes até quando desencarna. Tem dificuldade, às vezes, de seguir para o plano material, o plano espiritual, porque aqui a matéria ainda aprisiona. Ele está preso à casa dele, à mansão, ao carro. Então ele deu tanto valor, ele serviu tanto a Mamon, que agora ele tem dificuldade em seguir realmente a vida espiritual. Ele se preocupou e se prendeu tanto aos bens materiais que agora ele tem muita dificuldade, mesmo desencarnado, já não mais assim nesse plano, preso a esse plano,
ele ainda tem dificuldades de seguir adiante. Então, quanto menos valor a gente der aos bens terrestres, né, menos sensível vai ser a perda desses bens. O homem que se apega aos bens da terra, ele é como uma criança que não vê senão o momento presente. Agora, aquele que a eles não se prende é como um adulto, né? Que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador, né? De Jesus. Meu reino não é deste mundo, tá? Então, olha aí que importante, né? A gente ter esse entendimento que não é só a questão do desapego, isso está relacionado também à nossa evolução. Porque se a gente ficar tão preso aos bens terrestres, como que a gente vai para os bens, para os mundos que são mais sutis, né, que a matéria realmente já não representa nada, onde a sociedade, a própria sociedade, ela já vive numa comunhão maior. Não se estão mais presos aos valores dos bens. Não se determina mais quem é quem pelo aquilo que ela possui, né? Porque aqui na nossa sociedade ainda é assim, né? As pessoas, elas valem muitas vezes o que elas têm. Então, se você tem um cargo importante, se você tem muitos bens, se você tem carro, tem dinheiro, você, entre aspas, tem um valor para a sociedade, né? Mas em mundos onde isso já não conta mais. Então, se nós não Uhum. conseguirmos viver dessa maneira no mundo material, porque eu vou dizer assim que, entre aspas, é um pouco mais fácil você não dar valor a esses bens, a essas coisas materiais, num lugar onde muitos ou todos já não dão, do que você não dar valor aonde muitas das pessoas ainda dão valor. Ou seja, é aquela coisa, por exemplo, você sai na rua e você tem um celular comum. Aí aquela pessoa tem um telefone, um iPhone, uma coisa que é mais cara. Como você lida com isso, né? Você estando num lugar onde todo mundo só tem iPhone e você tem iPhone, isso não quer dizer nada. Agora, se você tem um celular inferior e aquele tem um telefone superior, como se dá essa relação? Como ela vê você e como você a vê? Então, o que eu digo é isso, é por isso que nós estamos aqui nesse mundo, passando por essas dificuldades, onde a gente tem, de um lado, uma sociedade que nos cobra uma coisa, que vive de uma forma, e a gente que está do outro, no sentido, assim, buscando fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, parece que a gente está nadando contra a correnteza. Quando a gente fala, por exemplo, de não É, dar valor aos bens terrestres, a não ficar buscando ter carro, casa, tudo do mais caro, do melhor e tudo mais, a gente vai contra a uma sociedade que diz para a gente que a gente deve consumir e ter cada vez mais. Essa é a nossa dificuldade. Aí a gente fica aqui. Mas qual que é o certo? Bom, Jesus me falou isso. A sociedade cobra isso. E o que o meu coração diz? O que que essa minha reflexão sobre Deus e Mamon, o que que eu devo fazer? E aí a gente chega no entendimento, fala, olha, eu estou aqui de passagem. Então, realmente, valorizar os bens da terra não vão me garantir nada, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Cedo ou tarde eu vou embora. E para onde eu vou, a matéria não vale nada, ou não tem o mesmo valor que tem aqui. E como que vai ser? Tá, então, realmente, como Jesus falou para a gente, o reino, né, ou o meu reino não é deste mundo. Agora, que reino é esse? Que reino é esse que ele prometeu para nós? Ele deixou claro que não é deste mundo, ou seja, as riquezas que realmente ele vai nos dar, ou a riqueza que ele quer para a gente, não são as riquezas desse mundo. Não são as riquezas, porque assim, por que as riquezas desse mundo? Porque não é a riqueza que este mundo enxerga como riqueza, é isso que ele quis dizer. uhum. Por, e por isso que é a mesma coisa, assim, perguntaram para ele assim, vós sois reis? Ou vós sois rei? E ele falou assim, não, não, porque o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele é rei, mas não um rei como a gente entende aqui naquela época, né? Que era o soberano, com muitas terras, com escravos e tudo mais, né? Então, esse capítulo traz para a gente essa reflexão sobre a matéria
e a espiritualidade, né? Ou o que não é, ou é o que é imaterial, mostrando para gente que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós estamos na matéria, mas nós não somos matéria. Nós precisamos dela, mas nós não podemos, né, nos afeiçoar a ponto de servir somente a ela, como a gente vê muitas pessoas fazendo, né? Não é uma crítica, não é assim uma condenação, mas é uma reflexão, para que a gente entenda como que a gente quer viver, como que a gente vai viver, servindo a Deus ou a Mamon, tá? Vamos continuar aqui então, Ellen, por favor, aí o próximo parágrafo. Tá. O Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é isentar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la, em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vos dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: Meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força de cumpri-lo, segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei, dizendo: sabei-vos contentar com um pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejeis depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo, e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, olha aí, gente, né? O que esse espírito veio dizer pra gente, esse óbolo dele, né? Que é esse tiquinho, esse pedacinho aí que ele ofereceu pra gente, essas reflexões, para nos mostrar a importância do dinheiro no sentido de aplicar, da maneira correta. Então, ele começa dizendo aqui pra gente que o Senhor, ele não ordena que a gente abra mão do que a gente possui, para reduzir a uma mendicidade, né, voluntária, né, para que a gente se torne aí um mendigo a pedir esmola na rua e tudo. Não é isso. Ele não está falando para a gente abrir mão dos nossos bens, do nosso salário, dos rendimentos, para viver uma vida dessa forma. Não é isso que ele está falando, tá? Ele está dizendo e que a gente se torne, né, uma carga para a sociedade. Ele está dizendo assim, para que a gente possa agir de forma correta no desapego aos bens materiais, né? Até porque seria um egoísmo se a gente deixasse de trabalhar e tudo mais e quisesse que o outro nos sustentasse, né? Como assim? Por que que você acha que você não pode trabalhar, que você não pode ir atrás do seu próprio sustento? Alguém tem que te sustentar. Que pensamento é esse, né?
porque é isentar-se da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus dá a fortuna a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. Então, o rico, ele tem uma missão, tá? Que pode tornar bela e proveitosa para ele, né? E rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. Então, é, renunciar também à fortuna não é algo bom, tá? Não é desapego aos bens materiais, não. Você está se eximindo de uma responsabilidade, de uma oportunidade de gerir bem aquele dinheiro e ajudar muitas pessoas, tá? É como a gente falou lá da parábola dos talentos também, tá? Também tem a ver nesse Uhum. sentido. É renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem e saber empregá-la utilmente quando a possui, e ainda mais saber sacrificá-la quando isso é necessário, isso tudo é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo, né? Meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força de cumpri-lo, segundo a vossa santa vontade. Esse é o pensamento, né? Então, entender que se a fortuna chegou até você, é porque Deus assim o quis. E se ele encontrou, viu em você alguém que tem a capacidade de gerir esse valor, essa fortuna e transformá-la, né, em coisas boas e proveitosas ao próximo, você deve assumir essa responsabilidade, abraçar e fazer o seu melhor. Ter em mente realmente essa questão da gratidão, de saber que Deus te deu essa oportunidade, né? Deus está colocando nas suas mãos essa oportunidade e nós devemos agradecer e pedir, rogar realmente que Ele nos ajude a cumprir a santa vontade dele, né? Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres, né? Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade, gente. Agora, se sois ricos, porque a fortuna não é, se sois ricos, não esqueceis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar o seu emprego como sendo tutores. Então, se você está na condição de pobre, não inveje o rico. Tenha a convicção e o entendimento que a riqueza ela não é necessária à felicidade. Não é porque você não tem dinheiro que você não vai ser feliz. Não está condicionado a isso. Se você é rico, lembre-se que você é um fiel depositário, que você tem aquele dinheiro ali, aquela fortuna, mas que você vai precisar depois prestar contas desse dinheiro, dessa fortuna. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo, tá? E não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir, tá? E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Olha que coisa importante, né? Então, a questão aí, como ele resumiu aqui, se sois pobres, não invejais os ricos. Se sois ricos, não esqueçais que esse dinheiro, essa fortuna, você terá que prestar contas, né? Não se esqueça que o dinheiro não está atrelado à felicidade. O fato de você não ser rico, não ser milionário, isso não vai te impedir de ser feliz, né? E que se a gente não sabe restituir, não temos mais o direito de pedir, não é isso? E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus, né? Então não é aquela que dá aos pobres e empresta a Deus, não.
porque nós somos mais devedores mesmo do que credores, né? Deixa eu Verdade. só, deixa eu só desligar o telefone. Peraí. Então, gente, esse capítulo é muito, muito, muito importante mesmo, porque ele está ligado a essa nossa missão, vamos colocar assim, com relação à transformação nossa como espíritos imortais. É importantíssimo que agora, nesse momento, né, nessa nossa trajetória, que a doutrina espírita nos traz, né, ela efetivamente nos mostra que há continuidade da vida, que nós somos espíritos em transição, que nós estamos encarnados agora, mas que amanhã nós podemos retornar à pátria espiritual e que isso é um fato. É a única certeza, sim, quer dizer, não a única que nós temos, mas eu acho que é aquela verdade que não tem como ninguém negar e contrariar. Uma hora nós vamos desencarnar. Mas que a gente tenha o entendimento de que a vida continua. É isso que a doutrina nos mostra, né? Então, dentro desse propósito, dessa transformação, o entendimento que a gente está aqui para melhorar, progredir, para retornar melhor e assim depois ir para mundos melhores, né? Nós precisamos então praticar esse desapego, tomar cuidado com esses falsos desapegos, né? Essa negligência, essa imprevidência com dinheiro não é sinal de desapego, né? Mas sim realmente de negligência. Quando nós recebemos algo, que a gente entenda que esse algo vem para suprir as nossas necessidades e que muitas vezes acaba tendo um pouco de supérfluo. E que guardar esse dinheiro, ainda que seja por uma boa causa, uma causa nobre, nós não podemos esquecer que se está sobrando, se tem um pouquinho a mais, é porque esse pouquinho a mais é para a gente direcionar assim a quem precisa. E muitas vezes a gente fica aquele negócio de guardar, 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 e às vezes até quando surge uma oportunidade da gente ajudar, a gente fica com aquilo de guardar, e aí não é previdência, aí já é apego, a gente fica com dó de mexer naquele dinheirinho, de mexer naquela parte ali da nossa despensa, enfim. Tomemos cuidado com isso, porque se nós estamos de passagem, amanhã podemos não estar. Se tudo que nós recebemos veio de Deus e vai retornar a Deus, se somos apenas depositários e buscamos ser fiéis depositários, que a gente utilize bem esses recursos que nos são entregues. Ainda que venham do suor do nosso trabalho, estão vindo de Deus. Deus é quem entrega para nós. Se hoje você tem um bom emprego, uma boa casa, se você tem condições e tudo mais, você fez por merecer. Mas Deus é quem está realmente ali dizendo se você merece nesse momento ou não. Porque a gente não pode esquecer que por mais que nós estejamos fazendo por merecer agora, nós não podemos esquecer que tivemos um passado e que muitas vezes esse passado pode impedir que certas bênçãos que sejam ali frutos do nosso trabalho cheguem até nós, pela lei de causa e efeito. Então, sejamos gratos, sim, a tudo que nós recebemos. Estejamos felizes, porque nós somos ricos não só pela nossa saúde, não só pelas condições mínimas de subsistência e qualidades boas, né, nisso que é necessário, o mínimo, mas somos ricos porque temos o conhecimento, o ensinamento que Jesus deixou. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Ter essa certeza Verdade. da continuidade da vida, da importância de se praticar o amor, né, de se ajudar o próximo, tudo isso é uma riqueza que não tem tamanho, que não tem, assim, é indescritível, porque faz toda a diferença, né? Você viver a vida dessa forma. Você ter essa questão, por exemplo, de aceitar que tudo vem de Deus e retorna a Deus, que se chegou a você foi por vontade dele, se ele retirou também foi vontade, e que o fato de ter te dado e ter tirado não impede que amanhã ele possa te restituir, mas que você tenha fé e entendimento que ele quis assim, né? Então, que você seja submisso à vontade de Deus. E tudo isso que nos ensina Jesus, né? Jesus sempre foi submisso à vontade divina.
mesmo diante de muito sofrimento e da possibilidade de repente, lutar com outras armas e tentar mudar aquilo, ele em nenhum momento ele se contrapôs à vontade de Deus. Muito pelo contrário, ele sempre se manteve submisso a todos os acontecimentos e as coisas, porque sabia, né, que aquilo deveria acontecer daquela forma. Então, não seguir a Mamon quer dizer para a gente que a gente não deve focar a nossa vida, a nossa existência na obtenção de bens materiais, já que a gente não vai levar nenhum deles, mas que a gente utilize esses bens em prol daqueles que precisam. E que nesse intento, nesse nosso caminho de conseguir bens materiais, a gente desenvolve também outras habilidades. Então, é importante, sim, o bem material, é importante trabalhar, é importante saber administrar a riqueza e fazê-la crescer para que você possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos aqui. Essa foi a essa foi a declaração aqui do Espírito Lacordaire lá em Constantina. E aí agora a gente vai só para mais um último item aqui, né? Pode ser até a Ellen terminar aqui para a gente, que é o número Uhum, 15, né? Que é a declaração sim. aí, uma pergunta e depois com a resposta de São Luís. Por O favor. princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que vê-se desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Então, essa daí, ó, a pergunta que Kardec faz, né? Ele diz: o princípio segundo o qual aí o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida. Isso então tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes, ou seja, o fato de que Deus colocou e deu para ele essa fortuna, tira então o direito dele de transmitir essa fortuna aos filhos, né? Como a gente vê, por exemplo, eu acho que dois exemplos aqui que me vêm à cabeça, por exemplo, né? Recentemente eu li uma reportagem a respeito do jogador de futebol Ronaldo e também acho que do um jogador de basquete, acho que o Shaquille O'Neal, que declararam que vão dar a sua fortuna a instituições e tudo mais, que não vão deixar aos filhos, porque acho que querem que os filhos construam a própria fortuna, que aquilo foi ele que construiu, e ele tem o direito de dizer para quem ele vai deixar ou com quem ele vai deixar, né? Lógico que não vai deixar sem nada, mas ele quis dizer que a maior parte ele vai doar a instituições e tudo mais. Então, ele está dizendo para a gente, se Deus me deu essa fortuna, no caso ali, o Ronaldo ou o jogador de basquete, Deus deu a eles a fortuna. Eles não teriam, então, o direito de dar essa fortuna a quem eles quisessem, ou no caso aqui, aos seus descendentes? Já que se foi Deus que deu, só Deus que pode transmitir ele? Não. Essa é a pergunta de Kardec, tá? O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, né, impedir os seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas, e a vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe retira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, em vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. O que ele está dizendo para a gente? Você, olha, você tem o direito de transmitir a sua fortuna que Deus te deu, que você recebeu, aos seus descendentes. Você pode fazer isso. No entanto, se Deus entender que eles não merecem, que eles não precisam, que eles não têm, ou que eles
tem a necessidade de viver de outra forma que não com aquela fortuna, ou ainda que eles tenham que passar por uma prova de ter tudo e perder tudo, e como passar por essa prova, enfim, são muitas aí as questões. Mas a verdade é que se Deus quiser, ele vai retirar. Assim como ele poderia ter retirado dos pais, ele pode retirar depois que os filhos a receberam. Tem muitos casos que a gente acompanha, né, justamente disso, que a família vivia muito bem, que os pais, né, o pai e a mãe detinham ali uma grande soma, bastante dinheiro, morrem, deixam para os filhos, e em questão de anos, os filhos já perderam tudo, venderam, não conseguiram tocar o negócio, não tinham o mesmo tino comercial, enfim. Se Deus determinar que aqueles filhos não devem viver a vida com aquela fortuna será perdida, será de alguma forma ali vai se dissolver. Então, o fato de você ter recebido e passar para os seus filhos não necessariamente vai fazer deles ricos e afortunados, se Deus assim não o quiser, tá? Então, é justamente disso aí que se trata. Não é o fato de você ser rico, não necessariamente você vai, tudo que você amontoou vai passar para os seus filhos e os seus filhos vão viver assim a vida de forma na opulência, né? Realmente da mesma forma como você viveu. Não necessariamente. Então você vê, por isso que é tão importante saber realmente lidar com a fortuna. O fato de você ter bastante e você ficar ali guardando porque você não quer que seus filhos passem por situações difíceis, né? Passem pela miséria ou coisa do tipo, isso não é garantia de nada. Porque vai depender também de cada um deles, vai depender da história, da vida pregressa desses nossos irmãos. O que eles fizeram no passado? Será que quando eles estavam na posição também que os seus pais ali se encontram, né, ou se encontravam em vida, será que quando ele estava naquela posição ele fez a mesma coisa? Ele fez bom uso da riqueza? Será que agora, então, nessa encarnação, ele tem que passar justamente por essa questão da miséria, porque na vida passada ele fez mau uso da riqueza? A gente não sabe. Então, isso não é garantia de nada. Amontoar muito dinheiro para deixar para os filhos não é garantia de que eles não vão passar por dificuldades. Se isso estiver na programação, se dentro da lei de causa e efeito, isso for necessário, tá? Lógico que a gente pode fazer isso, né, com pais, a gente pode realmente pensar nisso, ou de repente, eu fiz um seguro de vida, né, de, sei lá, tantos, para quando eu falecer, desencarnar, meu filho tem alguma coisa, ou estou guardando bens para que ele, quando eu me for, ele possa ali ter. Isso é importante, né? Isso, como pais, né, previdentes, isso é muito importante, muito válido. Mas que a gente não esqueça que não esses nossos filhos consanguíneos não são nossos filhos, né? Eles estão como nossos filhos. São irmãos nossos, assim como aquele que está ali na sarjeta, assim como aquele que te pede o pão na saída do mercado, assim como aquele parente difícil que causa muitos problemas, meio que está sempre precisando de algum auxílio, né? Então, que a gente utilize o supérfluo, aquilo tudo para ajudar os nossos irmãos, né? Que a gente não esqueça que cedo ou tarde, quando cair aí o véu e nós retornarmos aí à pátria espiritual, nós vamos prestar contas à nossa consciência de tudo aquilo que nós fizemos. Deixei de ajudar porque queria ajudar mais o meu filho do que ao próximo, mas eu não podia ter ajudado ao próximo um pouquinho também, mesmo tendo ajudando mais o meu filho, eu não poderia ter feito? Será que eu não deixei de ajudar por orgulho, por egoísmo, né? E o que eu ensinei ao meu filho? Ser tão avarento, ser tão, entre aspas, previdente, né, quanto eu? Será que esse foi um bom exemplo? Então é isso que se trata aqui nesse capítulo. Quem gostaria de fazer alguma colocação, de falar um pouco aí sobre algo a respeito desse capítulo? Diego, eu acho assim também, né, que não quer dizer também, igual você falou,
Não só a questão de dinheiro, né, em bens materiais. Às vezes a gente não tem ali no momento o bem material para poder ajudar o próximo, mas igual a gente sempre fala no centro, ninguém é tão pobre que não possa ter nada para oferecer, né? Então, Exato, às vezes a gente sabe fazer, sei lá, um trabalho que possa ajudar alguém ou possa, a gente tem um dom que pode estar usando para estar ajudando o próximo, e às vezes você quer esconder aquilo por medo, ou enfim, né? Às vezes você, não, não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro, e a gente pensar que às vezes uma palavra que a gente dê é uma caridade, né, que a gente pode estar fazendo, exato. né? É Então, a às vezes, caridade moral. é o que falam mesmo, que ninguém é tão pobre porque às vezes eu mesmo, né? Às vezes eu passo por alguns momentos difíceis, aí eu falo, meu Deus, como que eu vou ajudar se eu não tenho? Aí eu fico pensando, não, mas isso que Exato. eles falam é muito importante. Ninguém é tão pobre que não possa, não tem o que ajudar, né? A gente sempre é proveitoso para alguma causa, né? Então, às vezes você tem um dom ou você sabe como fazer alguma coisa e aquilo é proveitoso, aquilo é uma ajuda, E né? às E vezes é você não. aquilo que fala também do Uhum, exemplo, né? Às vezes você pensa, não, vou deixar para o meu filho, eu tenho que fazer uma fortuna para o meu filho, eu deixar uma previdência para o meu filho, mas você não está deixando a maior causa, a maior coisa para ele, que é o exemplo, né? Que exato. é o que vai ajudar ele de verdade, né? Exato, porque às vezes, por exemplo, vamos supor que você, como mãe e tudo, você não teve como juntar e ter uma fortuna para deixar para ele. Mas vamos supor então que aí você não deixou fortuna e também não deixou exemplo. Amanhã ele se forma, ele passa no concurso, ele começa a ter dinheiro, ele começa a ter a riqueza e a fortuna nas mãos. Como que ele vai gerir essa fortuna? Se ele não teve o exemplo, se ele não teve ali um ensinamento ali para ele, como que ele deveria se portar diante da situação de ter muito dinheiro, né? Então, é por isso que o exemplo é muito importante. Quando se fala assim, ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para doar, é verdade, porque às vezes, por exemplo, há muitas famílias carentes em que a mãe e o pai não têm muito dinheiro, não tem muitos recursos, mas ele dá o mais importante, que são os exemplos e os ensinamentos. Ensina a Sim, humildade, ensina o caráter, o respeito, a hombridade, aquilo de você fazer a coisa certa, de você encontrou um dinheiro que não é seu, a carteira que não é sua, devolver e fazer questão de devolver. São valores, exemplos que valem muito mais que a fortuna, porque amanhã, quando ele tiver numa situação onde o caráter dele seja exigido, né, essas qualidades sejam exigidas, ele vai ter. Ele teve um exemplo, ele teve essa base. A questão também de falar assim, puxa vida, mas eu não tenho nem o supérfluo, né, para ajudar. Como que eu vou ajudar? Gente, a gente pode ajudar de tantas formas. A gente pode mobilizar outras pessoas para auxiliar, para fazer aquilo. Então, assim, eu não tenho R$ 19, mas eu conheço uma pessoa que gostaria muito de ajudar se soubesse que seriam para fazer casaquinhos para as crianças carentes. Então, eu conheço alguém que gostaria de ajudar. Então, você faz o intermédio ali, você faz essa ponte. Você pode, por exemplo, fazer uma oração. Você está com aquele irmãozinho que você não pôde ajudar, mas você faz uma prece solicitando a espiritualidade que inspire outras pessoas, ou inspire alguém que possa ajudar a ajudar aquela pessoa. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. Por isso que eu digo assim que a maior riqueza são esses ensinamentos, porque eles nos ensinam a agir de todas as formas, mesmo sem dinheiro ou com dinheiro você vai saber como fazer e como agir, né? Então, por isso que esses ensinamentos são a nossa maior riqueza. Eles nos ensinam a agir em todas as situações, estando na opulência ou estando assim numa situação mais, vamos dizer assim, não digo tanto na miséria, mas numa situação um pouco mais difícil, enfim. É sempre importante que a gente tenha essa questão do exemplo, tá? Às vezes que a gente lê aqui, o que a gente reflete,
Uma forma de ajudar também é expondo esse conhecimento às outras pessoas, falando sobre isso. Olha, eu li isso daqui, sabe? Eu li sobre isso. Ó, você lembra da história de Jó? Você lembra como é que foi com Jó, a dificuldade, sabe? Então, mostrando esses exemplos para eles, né? Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa, a gente sempre tem algo que a gente pode fazer. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quer comentar? Não? E quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje, então? Todo mundo? Vai dar briga. Vamos fazer sorteio, então. Peraí. Então, Valdeci, por favor, pode fazer. Vamos lá, então, um capítulo interessante realmente para reflexão, né? Vamos então tomando nossos corações, agradecendo a Deus, Pai, nosso irmão e mestre, espiritualidade amiga, certamente intuíram aí, Diego, a nos passar essas informações, e que ele possa sempre estar aí disponibilizando o tempo dele para nos auxiliar, e que possamos estar aqui novamente na próxima semana, todos bem, com saúde, para darmos continuidade. Agradecer também a espiritualidade nos auxiliando. Que assim seja, graças. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Bom, eu agradeço então a presença de vocês, agradeço aqui por vocês estarem aqui nessa noite de domingo, e na semana que vem a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, né? A gente chegou aqui ao final desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai iniciar agora o próximo capítulo do Livro dos Espíritos, tá? Eu vou colocar lá no grupo, Uhum. confirmar certinho qual que vai ser o capítulo, e na semana que vem a gente começa a estudá-lo, então. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Bom Boa descanso. Boa noite, noite uma a boa todos. semana. Vai. A gente se vê na Melhor. quinta-feira. Obrigado. Tchau, Tchau. gente.